Fala, torcida! Hoje o noticiário do futebol tá pesadíssimo. Negociação milionária envolvendo joia do Vasco com a Premier League, disputa entre gigantes europeus e brasileiros, Palmeiras em busca de reforço de peso na defesa e uma saída importante confirmada em São Januário. Já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo. O Bournemouth da Inglaterra iniciou conversas com o Vasco da Gama para contratar o atacante Ryan, de apenas 19 anos. Entre o jogador e o clube inglês, o acordo já está encaminhado para um contrato de 5 anos. A proposta gira em torno de 35 milhões de euros, algo próximo de 218 milhões de reais, e agora a negociação depende exclusivamente do aceite do Vasco. Vale lembrar que nesta mesma janela de transferências, o Vasco já recusou uma oferta de 31 milhões de euros do Zenit, da Rússia. Na ocasião, o clube carioca deixou claro que só negociaria Ryan por 50 milhões de euros. Além do Zenit e do Bournemouth, outro gigante europeu que acompanha de perto a situação é o Borussia Dortmund, da Alemanha. O Bournemouth ocupa atualmente a 15ª colocação da Premier League, com 26 pontos em 21 rodadas, e o clube inglês acabou de vender Semenyo, principal destaque da equipe, ao Manchester City, por cerca de 65 milhões de libras, algo em torno de 470 milhões de reais. Com isso, o clube inglês tem caixa e pode investir pesado no mercado. Com uma cláusula de R$500 milhão, o Vasco se sente protegido para ouvir apenas propostas que realmente agradem tanto financeiramente quanto ao jogador. O clube não tem mais receio de uma equipe simplesmente chegar e pagar a multa à vista. Outro ponto importante, o percentual dos direitos econômicos do Ryan que pertence ao Vasco varia de acordo com o valor da venda, ou seja, não há um número fixo. As duas partes ficaram satisfeitas com a renovação contratual feita no início de dezembro. Ryan recebeu uma valorização salarial significativa e hoje figura entre os maiores salários do elenco, algo mais condizente com o protagonismo do atleta. No contrato também existem bonificações por metas, como uma possível convocação para a seleção brasileira, já que o jogador vem sendo observado de perto por Carlo Ancelotti. Filho de Valkmar, ex-zagueiro do Vasco, Ryan chegou ao clube aos 6 anos de idade. Em 2023, entrou para a história como o jogador mais jovem a atuar pelo time profissional, com apenas 16 anos. No ano passado, se firmou como titular absoluto, marcou 20 gols e foi o grande destaque do Vasco na temporada. O Palmeiras voltou à carga pela contratação do zagueiro Nino, atualmente no Zenit, da Rússia. O defensor, que teve passagem marcante pelo Fluminense, é visto internamente como prioridade absoluta para reforçar o setor defensivo do Verdão. Segundo o setorista Leonardo Barbieri, do Nosso Palestra, o Zenit exige 12 milhões de euros, cerca de 75 milhões de reais, para liberar o jogador. Esse valor foi estipulado já na primeira consulta feita pelo Palmeiras, ainda em dezembro, e não sofreu qualquer alteração, refletindo a política rígida do clube russo. Desde a saída de Mikael para o Inter Miami, Abel Ferreira conta com apenas 4 opções para a zaga: Gustavo Gomes, Murilo, Bruno Fux e Benedetti. Esse cenário faz com que Nino seja tratado como o principal alvo do Palmeiras nesta janela. Apesar do interesse do Verdão, o negócio é considerado complexo. Além da postura inflexível do Zenit, o Palmeiras enfrenta a concorrência direta do Fluminense. Segundo Paulo Vinícius Coelho, PVC, o Flu tem prioridade no retorno do jogador e pode cobrir qualquer outra oferta. Nino tem contrato com o Zenit até junho de 2028 e é titular absoluto da equipe comandada por Serguei Semak. Na temporada 2025-2026, ele soma 16 jogos e 1 gol marcado. Vale lembrar que, por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia, o Zenit segue excluído das competições europeias pela FIFA. Agora uma saída confirmada em São Januário. Após 3 anos no clube, Pablo Vegetti está de saída do Vasco. O centroavante argentino acertou com o Cerro Porteño, do Paraguai, após acordo com a diretoria cruzmaltina. Vasco e Cerro Porteño chegaram a um entendimento para a liberação do jogador.
Vegete, de 37 anos, viajará para a Assunção assim que toda a documentação for formalizada. No novo clube, ele assinará um contrato de 3 anos, válido até 2028, com um salário semelhante ao que recebia no Vasco. O atacante entendeu esta oportunidade como a última chance de fazer um contrato longo na carreira. Pablo Vegete foi anunciado pelo Vasco no dia 4 de agosto de 2023, vindo do Belgrado, da Argentina, numa negociação fechada nos últimos momentos da janela. O Pirata se tornou o segundo maior artilheiro estrangeiro da história do Vasco, ultrapassando Germancano com 43 gols, ficando atrás apenas de Viladôniga, que marcou 83. Além disso, Vegete é um dos maiores artilheiros do clube no século XXI. Essas foram as principais notícias do futebol de hoje. E agora eu quero saber, o Vasco deve vender o Rayão agora ou segurar mais? O Palmeiras deve pagar tudo isso por Nino? Vegete sai como ídolo? Deixa seu comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo.